Bom dia, meus amores. Como vocês estão essa manhã? Espero que estejam todos bem, tá? Morrendo de saudade das nossas aulas presenciais, das nossas manhãs. Mas, infelizmente, enquanto não podemos estar juntos, vamos continuar com nossas aulas online, tá certo? Então, hoje nós vamos falar sobre a tabela periódica. O que seria a tabela periódica? A tabela periódica é aquela parada que está cheia de elementos que inventaram para a gente ter que decorar para poder fazer prova. Não sei quem falou isso para vocês. Eu vou confessar para vocês que eu tenho uns alunos que decoram a tabela periódica e chegam para mim na maior felicidade. Professora, eu sei, os elementos do grupo 1A. Hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, Césio e França. Eu falei, uau! Tá, também sei o 2A. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Não é rádio e bário. Bário e rádio. Uau! Aí eu pergunto, pra quê? Para que, indivíduo, você decora a tabela periódica? Na nossa aula, você não vai ter que decorar a tabela periódica, mas eu vou te ensinar a usar a tabela periódica. Eu quero que você me diga, eu quero que você entenda onde estão os metais na tabela periódica, quem são os ametais da tabela periódica, os gases nobres que não se ligam com ninguém, por que não se ligam com ninguém, onde estão os elementos representativos, elementos de transição, por que são elementos de transição, por que são elementos representativos, tá? Eu quero que você vai aprender a tabela periódica comigo a partir da distribuição eletrônica. Você não vai decorar onde fica, quem fica, por quê, em que linha, em que família. Pela distribuição eletrônica, você vai conseguir descobrir a família e o período do indivíduo, ou seja, a coluna e a linha que ele se encontra. É isso que eu vou te ensinar. Eu não quero você decorando. Mesmo porque, gente, é tabela. Se é tabela, é para consultar. Tá certo? É igual a tabuada. Você, de tanto consultar, você aprende. Eu, de tanto olhar para ela, tá vendo? Eu sei aonde ficam os elementos e por quê, com a família. Já tem esse número atômico de cabeça. Mas aí, galera, por quê? Eu já dou aula há mais de 10 anos, 13, 14 anos. Já sou formada desde 2001. Então, eu estudei, fiz escola técnica, fiz faculdade. Poxa, eu não saber o número atômico do sódio, do cálcio, do magnésio, que são os elementos mais utilizados, cloro, bromo, iodo, oxigênio, nitrogênio. Poxa, aí é meio demais. Mas vocês não precisam. Não vou querer que você decore símbolo e nome. Vou fazer até com uns exercícios, assim, eu vou dar o símbolo para vocês, como acho que nós já fizemos, você pesquisar e descobrir o nome. Mas assim, nada que você tenha que decorar, tá bom? Mas então vamos falar sobre a história da tabela periódica, por que ela foi criada, né? Se você pensar que hoje em dia, vamos falar da vacina do Covid-19. O pessoal tá nas universidades aí estudando igual louco, né? Para poder fazer a vacina. Então, qualquer notícia nova que tem, poxa, já manda pra imprensa. A imprensa já sabe, a Universidade de Oxford tá quase descobrindo. E o pessoal lá na China tá numa briga aí para ver quem vai liberar a vacina primeiro. Pô, mas isso é feito. E como você sabe disso? Pelas redes sociais, pelos jornais, pela internet. É assim que você descobre. Mas como é que era isso em 1800 e bolinhas? Se o cara descobrisse um elemento lá nos Estados Unidos, você acha que ele ia passar o quê? Uma mensagem de WhatsApp para o indivíduo que está lá na França, estudando e tentando descobrir alguma coisa que ele descobriu. Esse elemento, quem descobriu fui eu. Então, se alguém falar que ele já existe, é mentira, porque quem descobriu o elemento fui eu. No dia tal, documentado e registrado. Não. Então, alguns elementos vêm com o símbolo em latim de alguma cidade ou
ou algum nome do cientista que descobriu, mas isso já vem de 1900 para cá. Antes, é o nome do elemento em latim mesmo, já não é o nome do cientista. Por exemplo, a gente tem um elemento chamado Mendeleévio, por conta de Mendeleévio, que criou a tabela periódica. Então, houve a necessidade de se agrupar todos os elementos que se conheciam em algum lugar. Então, várias são as histórias. Falaram primeiro que tentaram criar fichinhas. Cada fichinha, o nome do elemento, botar numa caixinha e que você pudesse procurar. Não deu certo. Fizeram uma tabela periódica em forma de espiral, que ela circulava. Também não deu certo. A outra tabela periódica, eles montaram em ordem crescente de massa atômica. Bom, chegou no momento que não deu certo, porque existem elementos diferentes com o mesmo número de massa. Então, Mendeleev deu uma ideia. Peraí, não é a massa que a gente tem que usar, tá certo? Então, vamos dar uma lidinha no texto que eu preparei para vocês, para a gente ouvir, para ver, né, sobre a história da tabela periódica. Então, no início do século XIX, vários elementos químicos já eram conhecidos. Bom, isso a gente tem noção mais ou menos. Porém, os químicos não haviam conseguido estabelecer critérios para organizá-los, em função de suas propriedades e características. Em 1869, um professor de química da Universidade de São Petersburgo, na Rússia, Dmitry Ivanovich Mendeleev, estava escrevendo um livro sobre os elementos conhecidos na época, cerca de 63, né? Esse 1869. Hoje nós temos quanto? 118. Quando eu estudei no ensino médio, lá em 1991, eram 102. Então, né, de 91 para cá, 30 anos, apareceram mais 102 para 118, 16 elementos. Mais 16 elementos. Bom, beleza, então vamos continuar. E percebeu que poderia organizá-los, os elementos, de acordo com as suas massas atômicas crescentes. Entretanto, com o conhecimento da estrutura atômica, ficou demonstrado que a verdadeira identidade de um elemento, ela está relacionada com seu número de prótons, ou seja, o seu número atômico. Essa revelação implicou uma reformulação na tabela de Mendeleev, com a reordenação dos elementos em função do número atômico crescente, que é a tabela periódica atual. Olha só, se você pensar que a gente usa uma tabela que foi criada, que ela foi montada e escrita em 1869, até hoje a gente usa, os nossos cientistas, os nossos químicos, eles só foram acrescentando mais elementos. Olha, eu li um artigo uma vez que Mendeleev, ele foi tão preciso quando ele montou a tabela, que o elemento silício não era conhecido na época. Mas ele deixou um espaço vazio e falou assim, bom, de acordo com o elemento que está acima e o elemento que está abaixo, vai existir um elemento aqui nessa posição. E ele vai ter as características desses outros elementos. Então, as características da família. Foi aí que ele determinou que as linhas verticais são famílias. E eu vou sugerir um nome para ele. Ele vai se chamar hecasilício. O número atômico dele vai ser aproximadamente tal. E as características vão ser iguais, vão ser parecidas com os elementos de cima e os elementos de baixo. Ele deixou um espaço vazio. E verdade, depois de um certo tempo, esse elemento, o silício, foi descoberto. Aí foi encaixado na tabela periódica naquele espaço vazio que ele deixou. Isso para mim foi a maior. Isso para mim é a maior. Não é dádiva, mas foi a maior descoberta realmente de Mendeleev. Não foi montar a tabela periódica em ordem crescente de número atômico. Foi imaginar e deixar espaços vazios para elementos que ainda seriam descobertos. Certo? Então tá. O que são períodos na tabela periódica? A tabela periódica atual, ela tem 7 linhas horizontais. São chamadas de períodos. Os períodos correspondem às camadas eletrônicas de um átomo definidas abaixo. Então, por exemplo, se o átomo tem uma camada, a camada K, ele está no primeiro período. Se ele tem duas camadas, K e L, ele está no segundo período.
Se ele tem 3 camadas, K, L, M, terceiro período, e por aí vai. Um elemento que tem 7 camadas, K, L, M, N, O, P e Q, ele está no 7º período, tá certo? Então, camadas e período tem a ver com camadas eletrônicas. E as famílias? Então, olha só, para explicar melhor as famílias, eu vou direto para uma tabela, tá? Uma tabela periódica que a gente tem aqui nessa matériazinha aqui. Pode ser essa? Pode ser essa. Então, ó, os períodos são as linhas horizontais. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá certo? Eu já vi em alguns livros esse ano que já estão deduzindo a possível 8ª camada. Tá certo? Que o último elemento aqui é o 118, né? Que o 119 pode estar vindo por aí. Meu Deus. Não espero que demore muito tempo para ele entrar na tabela. Bom, então o que eu tenho aqui na minha tabela? Eu tenho 7 linhas horizontais com 18 colunas verticais. Então começa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Isso são chamados famílias. Essa numeração de 1 até 18 é uma numeração nova. Como essa numeração nova? Ela está sendo utilizada de uns 2, 3 anos para cá. Porque antigamente nós usávamos as famílias, nós chamávamos de família A e família B. Você pode ver aí, ó. Embaixo do número 1, família 1A. Embaixo do número 2, 2A. Do número 13, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Ou grupo 0, tá? 8A ou grupo 0. E aqui no meio era a família B. Mas ela não começa com 1B. 1B começa aqui no final. Ela começa com 3B, 4B, 5B. 6B, 7B. 3 colunas são famílias 8B. E 1B e 2B aqui no final. Então, eu teria a tabela periódica dividida em família A nas pontas e família B no meio, tá? Essa é a nomenclatura de família, né? A classificação de famílias mais antiga, mas ainda está sendo usada. Eu quero que você aprenda as duas, tá certo? Porque hoje você está no primeiro ou no 9º ano, né? Dependendo da turma que está assistindo esse vídeo. Até você fazer a prova do Enem, eu não sei como é que você, ou do Enem, ou se acabar o Enem e tiver uma outra prova, enfim. Até você fazer alguma prova que você precise da tabela periódica, eles podem estar usando a numeração de 1 a 18. Ou não. Eles ainda podem usar a numeração, chamar de família A e família B. Tá certo? Então tá. Deixa eu ver o que tem aqui em cima. Bom, a família A é chamada de elementos representativos. Porque eles são os mais importantes. Então, a família A tem nomes especiais. Eu vou ter que saber os nomes especiais? Infelizmente, você tem que saber os nomes. Mas aí se acabar esse negócio de família A, de família B, para que eu vou saber o nome? Não importa. Você tem certeza se vai acabar até você fazer uma prova? Não. Então, aprenda o nome dela. Então, ó, família 1A, que é a primeira coluna, eu botei aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Olha como é que eu escrevi para vocês. Família A, elementos representativos. Então, ó, 1A e 2A é grupo 1 e grupo 2, são as duas primeiras colunas. Família 3 até o 8A, eu botei, ó, grupo 17, ou seja, coluna 13, 13ª coluna, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª. Bom, mas o que eu quero que você entenda? Que elas têm nomes especiais, então vamos ver? A família 1A é chamada de metais alcalinos. Família 2A, metais alcalino-terrosos. Família 3A é a família do boro, porque o boro é o primeiro elemento lá em cima da família 3A. 4A, família do carbono. Por quê? Porque o carbono é o primeiro elemento que está lá em cima, na tabela. 5A, família do nitrogênio. Por quê? Porque o nitrogênio é o primeiro elemento que está lá em cima. 6 e 7A tem uns nomezinhos diferentes. A família 6A é chamada de calcogênios, ou também família do oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio é o primeiro elemento da família. 7A, halogênios, ou família do flúor, porque o flúor é o primeiro elemento que está lá. Tá? E chamado de grupo 0, ou 8A, que é a 18ª coluna da tabela, são os gases nobres. Os gases nobres, gente, geralmente eles não reagem. Eles são gases inertes, eles não reagem com ninguém. Eles são estáveis, eles possuem 8 elétrons na camada de valência.
tá? Mas isso a gente explica quando a gente entrar em distribuição eletrônica versus tabela periódica. Beleza, então vamos lá. Bom, então aqui na família, ó, família 1A, vamos lá naquela tabela de cima que é melhor. Então, ó, 1A, metais alcalino. 2A, alcalino terrosos. 3A, família do boro. Oh, mas não tem nada aqui. Vamos procurar uma tabela que tem os elementos. Olha aqui, ó. Então, 1A, metais alcalino. 2A, alcalino terrosos. Família do boro, 3A. 4A, família do carbono. 5A, família do nitrogênio. 6A, família do oxigênio ou calcogênios. 7A, família do flúor ou halogênios. E 8A, família dos gases nobres. Então, além de você ter a tabela periódica dividida em famílias A, com nomes especiais, e família B, que é a galera que está no meio e a galera que está lá embaixo, tá? Você tem ela dividida entre metais, ametais e gases nobres. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Então, ó, a galera que está aqui no meio é a família B, tanto a do meio como essa aqui de baixo, tá? Só que aqui eu chamo a família B, ela é chamada de transição. No meio é transição externa e lá embaixo é a transição interna, tá? Tudo isso está escrito aqui no texto de vocês, ó. A família B é chamada de transição e é dividida em transição externa, os elementos no meio da tabela, e transição interna, os elementos que estão lá embaixo na tabela, tá? Agora, além disso, ela é dividida em metais, ametais e gases nobres. Embora o hidrogênio esteja aqui, ó, seja o primeiro elemento da tabela e está na família 1A, que é chamada de metais alcalinos, o hidrogênio, ele não é metal. Ué, mas por que ele está ali então? Porque ele tem um elétron na última camada. O grupo 1A, a característica do grupo 1A, além de serem todos metais alcalinos, todos têm um elétron na última camada. E no 2A? 2 elétrons na última camada. E no 3A? 3 elétrons na última camada. 4A? 4 elétrons. 5A? 5 elétrons. 6A? 6 elétrons. 7A? 7 elétrons. E 8A? 8 elétrons na última camada. Então, o hidrogênio, na realidade, ele não se enquadra na família dos metais alcalinos, porque ele não é metal. Ele não se enquadra nos ametais, porque ele não tem nem 3 elétrons na última camada, nem 4, nem 5, nem 6, nem 7, nem 8. Ele tem que ficar ali. Ou seja, o hidrogênio é aquilo que a gente diz de elemento sem família. Porque ele não se encaixa em família nenhuma. Ele não é metal, ele não podia estar aqui, mas ele está aqui porque ele tem um elétron na última camada. Então, obrigatoriamente, ele tem que estar na família 1A. Tá bom? Ó, esse lance de família, esse númerozinho que aparece na frente da letra A, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E última camada só funciona com a família A. Com a família B não tem nada a ver. Os elementos de transição, a gente quase não estuda. A gente faz distribuição eletrônica, mas assim, quando a gente entrar em ligações químicas, eu nunca vou colocar para você montar uma ligação química com elementos de transição. Porque os elementos de transição, eles formam o que a gente chama de íons complexos. Eles fogem a tudo que você estuda. Você aprende que os átomos são invejosos, eles precisam compartilhar e dividir elétrons para poder ficar parecido com gás nobre, que essa é a ideia de ligações químicas para formar compostos. Mas foge os elementos de transição, tanto os externos como os internos, tanto o meio quanto aqui embaixo, eles fogem à regra de estabilidade. Então, eles são estudados em faculdade, tá certo? Que eles formam íons complexos. E cada um deles tem a sua própria estabilidade, com 2 elétrons, 3, com 4, 5, enfim. Pra gente não importa. O que importa é você entender. Meio, transição externa. Embaixo, transição interna. O que significa isso? Deixa eu ver aqui mais se eu perdi alguma coisa. Não. Bom, eu vou parar esse vídeo por aqui, porque já tem 20 minutos. Eu já expliquei as famílias, tá? E expliquei onde estão os metais, ó, os ametais, que são os azulzinhos, e os gases nobres, que são os verdes. Para o vídeo não ficar muito grande, eu vou parar aqui, tá? Que tem 20 minutos. E no próximo vídeo, quando a gente voltar, a gente fala de tabela periódica versus distribuição eletrônica, tá bom?